Deus está aqui nesse lugar, amém? Amém. Pode acender as luzes para mim, por favor, todas? Poderoso é o nome de Jesus. Maravilhoso é o nome de Jesus, o nome do Eterno. Esse nome é tão poderoso, tão forte, tão significativo, que ele foi capaz de dividir a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Está marcado. A história não está marcada entre antes e depois de Buda. A história não está marcada entre antes e depois de Alá, ou Maomé, não. De Jesus, o Filho de Deus. Nome que estremece toda a terra. Nome que, quando os demônios ouvem, batem em retirada. Jesus é um nome de respeito. Até os ateus, alguns deles, incrivelmente, citam o nome de Jesus. O nosso Messias, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Ele faz milagres, Ele salva, Ele ressuscita mortos, e o Espírito dele se faz presente aqui, neste lugar. Você crê, amém? Amém. Glória a Deus. E nós estaremos aqui em alguns minutos meditando sobre a vida de Jesus, o propósito de Jesus na terra. E eu quero compartilhar com você o que está escrito em Mateus 24. Você pode colocar para mim, amado, por favor? Mateus capítulo 24. Diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu e disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhais, não vos assusteis, porque é mister, ou seja, é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para sermos atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu quero ler com a igreja o versículo 13, por favor. Vamos lá? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Para afirmar, para cravar, de novo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Deixa eu ver, por favor. Pois bem, Jesus, quem é Jesus? Você já se perguntou isso? Quem é Jesus? E quem é Jesus na minha vida? O interessante é que, quando é anunciado para Maria que ela ia conceber, que daria à luz a um filho, ao mesmo tempo que havia uma preocupação, pelo fato dela ser virgem, mas houve uma alegria por receber o Salvador. E quando há uma espera de alguém, uma criança está chegando numa família, é um momento de muita alegria.
ainda que você não planejou o filho, não é verdade? Mas com o tempo você acaba se acostumando, a família acaba se acostumando e há um prazer, há um preparativo em receber. E Jesus, o maior tempo de ministério de Jesus, ele foi na Galileia. A Galileia, ela é uma periferia, ok? E a sua infância foi em Nazaré. Nazaré é a periferia da Galileia, ou seja, então Jesus, a infância de Jesus foi na periferia. De onde? De uma periferia. Jesus, ele nasceu em Belém, tá? Belém é a periferia da periferia da periferia da periferia. E Jesus, ele nasceu numa estrebaria. Eu vou atrás um significado melhor, real desse nome, estrebaria. Estrebaria significa lugar onde se colocam e se abrigam os cavalos. O nosso Salvador, o nosso Redentor, ele veio ao mundo e ele resolveu nascer no lugar mais simples possível e num ambiente de animais. Ao ponto, talvez, de ali pegar, por favor, não quero nem entrar na área de saúde, que eu não entendo nada, mas talvez não seja uma infecção, né? Mas ali estava o Salvador. Irmãos, nós sabemos que lugar de tem animais é um lugar fedorento, ainda mais cavalo, né? E me desculpa aqui a linguagem, mas como eu estou em casa, não estou na minha igreja, eu posso falar. Estava no meio de cocô, irmãos, de animais ali em volta, né? Humildemente, ele veio. Como deveria ser, talvez, a infância de Jesus? Já pode pensar nisso, Jerusalém? Jesus com 4, 5 anos de idade? Talvez tem pessoas que acharam que Jesus ele não era como uma outra criança normal, que Jesus talvez não brincava. Jesus... Irmãos, eu não acredito numa criança com 5 anos de idade, né, como Jesus, e que já entendia um plano total na vida dele. Imagina uma criança de 5 anos de idade sabendo que vai morrer numa cruz. Vai ser uma criança traumática, uma criança perturbada. Mas eu creio que ao longo do tempo, Deus, ele foi revelando para Jesus o propósito para que ele veio ao mundo. Nós, como batistas, nós entendemos que o único que veio ao mundo, já predestinado a essa morte, foi Jesus. Que ele morreria daquela maneira e que iria, no terceiro dia, ressuscitar. Nós não cremos de maneira alguma que a pessoa ela já veio ao mundo e essa aqui já foi destinada ao inferno e essa aqui já foi destinada ao céu. Não, porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Diz João capítulo 3, do 16 ao 18. A Bíblia fala que Deus amou o mundo, mas a escolha é nossa em querer o Salvador ou não. Certa vez Jesus, aproximadamente com 12 anos de idade, foi levado para Jerusalém, aliás, para a celebração da Páscoa, juntamente com a sua família. E na volta, esqueceram Jesus lá. Foram dar conta do Salvador 3 dias depois. Imagina, você traz seu filho hoje aqui para a igreja, hoje é domingo. Quando chega na quarta-feira, você fala assim: fulano, cadê o garoto? Ah, não sei. Mas estava com você. Aí chega aqui, o garoto está conversando no meio do seu aquino, o pastor Romário, né? Trocando uma ideia. E lá estava Jesus no templo, conversando no meio dos doutores da lei. Interessante isso.
importante que os nossos juniores, os nossos adolescentes estejam sim no meio de pessoas, aprendendo, discutindo a palavra. Porque Jesus, ele foi totalmente divino, totalmente Deus, mas Jesus também foi 100% homem. Jesus, ele precisou aprender, Jesus precisou estudar. Em Lucas capítulo 2, a Bíblia fala assim, que o menino ele crescia em tamanho, em sabedoria e em graça. Jesus não apenas crescia fisicamente, mas Jesus também estudava, aprendia em sabedoria, procurava conhecimento. E como é importante hoje nós termos o conhecimento. Jesus também estava crescendo em graça. E a Bíblia fala, crescei na graça e no conhecimento de Deus. Como é importante nós estarmos juntos para aprender a palavra do Senhor. Nós vamos morrer. E nós vamos apenas aprender talvez 1% do que a Bíblia quer dizer. Porque a Bíblia é uma fonte inesgotável, meus irmãos. E Deus se revela a cada página dela. Alguns de repente pensam, será que Jesus fez milagres enquanto era criança, enquanto adolescente? Bom, a Bíblia ela não fala em relação a isso, mas a Bíblia fala que o primeiro milagre de Jesus foi aonde? Foi? Em um casamento, não é verdade? Jesus gostava de uma festa. Irmão, Jesus gostava de festa. Você vai ver muitas passagens na Bíblia que Jesus estava lá. Jesus foi chamado até de comilão e beberrão. Esse negócio aqui não é de hoje não, tá? O crente come muito. Jesus já tinha sido acusado em relação a isso. Até foram perguntar, o mestre de vocês não come antes de... não lava as mãos antes de comer? E esse é o propósito de Jesus na terra, de abençoar, de salvar. Realizou milagres. Mas certa vez, o texto que nós lemos, Jesus ele estava assim diante dos seus discípulos. E ele disse no capítulo 24, que ele estava saindo do templo. E os discípulos se aproximaram e começaram a mostrar a estrutura do templo. E Jesus disse, não vejo tudo isto? Eu queria convidar vocês, rapidinho, olha só. Dá uma olhadinha assim, para a parede do lado, parede do outro, olha para o teto, dá uma olhadinha, olha para a estrutura do templo. Só para você tentar entrar na história, o que estava acontecendo. Deu uma olhada? Bonito, né? Legal, confortável. E aquele templo ele estava em construção há muito tempo. Mas Jesus disse assim, olha, não ficará aqui pedra sobre pedra, sem que tudo isso seja derrubado. Os discípulos eles estranharam, mas como assim? Tudo isso vai ser destruído? Tudo isso vai vir de novo? Porque o templo havia sido construído por Salomão 1005 anos talvez antes de Cristo. Mas teve uma vez que o Império Babilônico chegou e fez aquilo que fez, aproximadamente no ano 587, por aí antes de Cristo. Nabucodonosor chegou e acabou destruindo tudo. E eles vieram, sitiaram o templo, roubaram, levaram os utensílios. E depois teve Zorobabel, que veio e fez lá novamente a questão do templo. Mas o tempo ele foi passando. E aproximadamente 20 anos antes de Cristo, teve Herodes o Grande. E ele falou assim, olha, nós vamos reformar o templo. Ou seja, o templo ele passou a ser reformado 20 anos antes de Jesus nascer. E Jesus estava aproximadamente com 30 anos de idade e o templo ainda estava em construção. Bem que as pessoas falam, que obra de igreja demora. Mas aquele templo não era qualquer templo. Era o templo onde todo mundo de Israel vinha para adorar em Jerusalém. Havia uma mística ali naquele templo, irmãos. A coisa era tão forte, mas tão forte, que no capítulo 4 de João há uma dúvida aonde se deve adorar. Se
se é no templo de Jerusalém ou se é no Monte Gerizim, ou seja, em Samaria. Aí Jesus ele fala assim: olha, mulher, e a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque não vai ser nem em Jerusalém e não vai ser nem no templo de Gerizim, ou seja, não apenas em quatro paredes, porque aquele que é nascido de Deus, ele adora em qualquer lugar onde ele passa. Ele faz a diferença. E os discípulos, ele começou a mostrar a estrutura do templo para os discípulos. Ele falou: olha, isso vai ser totalmente derrubado. Aí os discípulos perguntaram no versículo 3: Mestre, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eu percebo que é uma curiosidade grande, né? Talvez seja em toda a caminhada, né, na fé cristã, que as pessoas elas querem saber, tem essa curiosidade de como vai ser o fim dos tempos. E há estudos e mais estudos teológicos, e aqui eu quero abrir um parênteses, uma das matérias que, assim, cada pessoa tem uma matéria que gosta, né, irmão? Mas a doutrina dos últimos dias é uma coisa que, pastor Romário, eu sinceramente, eu deixo um pouquinho no cantinho assim, porque é difícil. Eu prefiro acreditar que Jesus vai voltar e que eu vou para a glória, e o que ele fizer antes ou depois, amém, glória a Deus, eu estou com o Pai. Mas tem pessoas que determinaram a volta de Cristo, como os adventistas do sétimo dia. Os testemunhos de Jeová disseram que Jesus voltou no ano de 1914. Aonde está? Em Atos, capítulo 1, pode me ajudar? O versículo 6, querido, diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram, dizendo, aqui Jesus já havia sido morto e ressuscitado, tá? Eles disseram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas vocês receberão virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, e ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Querido, o Espírito Santo ele já foi derramado sobre a igreja. Para quê? Para servir de testemunha, para anunciar a volta de Cristo. Nós estamos celebrando o nascimento de Cristo, mas para que Jesus nasceu? Para salvar a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. E é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ora, logo, se o Espírito Santo está sobre a minha vida e a sua vida, ele vai nos usar para a pregação da palavra, para a extensão do reino dele. Assim como Jesus ele veio ao mundo e ele teve um propósito aqui na terra, amado, Deus também tem um propósito nas nossas vidas. E qual é o propósito de Deus na minha vida e na sua vida? Você já se perguntou? Você já descobriu qual é o propósito de Deus? O ano de 2018 está acabando. E qual foi o sentido para você desse ano? Deus tem mais. Deus tem muito mais. O versículo 5 diz: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. O versículo 5 do capítulo 24. Eu sou Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Irmãos, o que eu quero destacar, quero colocar na mente de vocês nessa noite é: tudo aquilo que Jesus fala, acontece. Se Jesus falou que vai acontecer, é porque vai acontecer. Se Jesus prometeu alguma coisa
sua vida, você pode tomar posse, cedo ou tarde, para você, mas para Ele é o tempo certo. Você pode ter certeza disso, porque Ele disse há 2000 anos atrás aproximadamente que haveria fomes e terremotos, e o que nós vemos durante a história são terremotos, são fomes, muita fome, aliás, pestes, nação contra nação, reino contra reino. Eu fui fazer uma pesquisa de terremotos. Só no século XXI teve na China, no Paquistão com 500 mortos, na Filipinas 200 mortos, no Irã 300 mortos, no Japão 13 mil mortos e 16 mil desaparecidos, no Haiti 250 mil mortos, e tem entre outros países, isso no século XXI. Jesus falou que isso tudo ia acontecer. Jesus também disse no versículo 9 que nós seríamos odiados, muito odiados pelos outros, por causa do nome dele. Mas o versículo 3, ele nos traz um alívio, porque ele disse que aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Quantos aqui querem perseverar? Quantos vão até o fim? Vai mesmo? E se chegar uma perseguição hoje violenta no Brasil? E se fecharem essas portas aqui? Para isso existe um pequeno grupo de relacionamento. E tem pessoas que acham que isso é bobeira. Bobeira? Que nada, querido. Isso é apenas algo que nós estamos preparando. Se uma hora ou outra as portas da igreja fechar, nós estamos preparados, porque nós nos reunimos nas casas. Mas Douglas, como assim? Se a palavra de Deus diz que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja sou eu, a igreja é você. A igreja não são essas quatro paredes. As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha vida e contra a sua vida. E sabe qual é o mais interessante de tudo? E eu vou dizer novamente, porque aquilo que Jesus fala, Ele cumpre. Em Mateus 24, no versículo 34 e 35, diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Sabe o que Jesus está querendo dizer com esses dois versículos? Que não passar essa geração, que todas essas coisas aconteçam. É que no versículo 15 em diante, até o versículo 33 que nós lemos, tudo aquilo que ele disse aqui da grande tribulação aconteceu. E aconteceu no ano 70, quando o comandante Tito chegou em Jerusalém e mandou destruir tudo. Destruiu o templo, mataram muitos, mas muitos judeus mesmo. E o templo novamente foi destruído, se cumprindo a profecia que ele disse no capítulo 24, no versículo 1 e 2, que ele disse que não ficará pedra sobre pedra sem que tudo isso seja derrubado. E ele disse aqui, em verdade vos digo que não passará essa geração. Ou seja, se alguém ali na geração dele tivesse 20 anos de idade e logo em seguida, 30 anos depois, tudo isso aconteceu, aquela geração talvez teria 50 anos de idade. Ele disse que seria derrubado, e realmente foi derrubado. Aquela geração viu o templo caindo, aquela geração viu tudo aquilo que Jesus falou acontecer, e ele disse que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus, ele veio ao mundo, querido. Jesus disse que ele vai voltar, e se ele disse que vai voltar, eu creio. Portanto, prepare a sua vida. Como está a sua alma? Como está o seu espírito? Como está a sua vida de santidade ao Senhor? Tem pessoas que falam, eu ouço que Jesus vai voltar desde que a minha avó era viva, desde que a minha bisavó era viva, e até agora não voltou. Eu nasci no ano de 1992. E eu, quando tinha 7, 8 anos de idade, eu ouvi muito falar
que de 2000 não passaria. Mas, caramba, não vai passar não, o mundo vai acabar. Deu 2000, 2001, 2002. Aí daqui a pouco chegou 2012. Não, 2012, mas aí a gente estava mais espertinho, né? Mas a hora, no versículo 36, você pode dizer para mim, ou você pode colocar para mim, por favor? Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E eu quero encerrar essa palavra lendo esse texto, dizendo assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar em sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. E o que eu quero destacar aqui, claro, é que Jesus está voltando. Jesus nasceu, Jesus passou por essa terra, sem pecado, se batizou. Talvez você precise ser batizado nas águas. Jesus morreu e ressuscitou, mas ele disse que vai voltar. E aqui é uma explicação, mais uma vez, teológica, que nós somos batistas. Porque talvez você já viu muito vídeos por aí em que as pessoas estão, sei lá, no avião, estão numa igreja, aí acabou só um grupo de pessoas e ficam outros, né? O que aconteceu? Isso é o arrebatamento eminente. É que principalmente as igrejas pentecostais e neopentecostais creem. Nós respeitamos a doutrina deles e não estamos aqui para dizer que está errado, mas nós temos aqui o nosso princípio. Quando Jesus diz isso, ele está falando de uma figura, figura de linguagem, dizendo o seguinte: que as pessoas elas vão estar nos seus trabalhos, nas suas atividades, e uma será levada e a outra vai ficar. Ou seja, o que ele quer destacar é que as pessoas vão estar nos seus afazeres, as pessoas vão estar se dando em casamento, as pessoas vão estar trabalhando, as pessoas vão estar normalmente, assim como nos dias de Noé. É totalmente figurado essa visão de Jesus aqui, porque ele disse que assim como o raio sai do ocidente, o relâmpago sai do ocidente ao oriente, todo olho verá a sua vinda. Ou seja, no dia que Jesus voltar, todo mundo, igreja, vai ver. Todo mundo vai perceber. E a igreja dele vai ser arrebatada para a glória de Deus. Você será levado aos céus, você não vai ficar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos primeiro aceitar esse menino Jesus como Senhor e Salvador, pedir perdão pelos nossos pecados e perseverar até o fim. Eu queria que a igreja entrasse agora em oração em nome de Jesus. Uma música será tocada aí, aqui agora pelo teclado. Comece a orar, comece a pedir: Senhor, o Senhor trouxe alguém aqui que precisa de restauração, de reconciliação. Peça para o Senhor renovar.
a sua aliança com Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Pai, o Senhor trouxe alguém aqui nesta noite que precisa, Senhor Deus, restaurar a aliança com o Senhor. Será que existe alguém aqui, Pai, que está afastado dos teus caminhos? Ou será que alguém aqui nessa noite precisa celebrar o teu nascimento, te receber como Senhor e Salvador? Só que tem esse poder, Senhor Deus, de fazer essa obra é o próprio Senhor, é o teu Espírito Santo. Talvez essa pessoa, Pai, tenha colocado tantos empecilhos: o trabalho, a falta de tempo, ou porque não consegue, Pai, largar algumas coisas. Mas a obra é do Senhor. O Senhor é quem limpa a casa. Senhor Deus, quem o Senhor trouxe aqui nessa noite, Pai, para fazer parte desta família, para fazer parte deste povo? Nós estamos orando ao Senhor, te pedindo para que o Senhor venha começar a quebrar cadeias, para que teu Espírito Santo, Senhor Deus, esteja convencendo do pecado, da justiça e do juízo, Pai. De olhos fechados, esse é o teu momento, querido. Ninguém pode tomar uma decisão por você. Há alguém aqui nessa noite que quer receber Jesus como Senhor e Salvador, ou quer voltar para os caminhos de Deus? Erga os seus braços agora com coragem e fala: eu quero. Há alguém que estava afastado ou que quer renovar o pacto, a aliança com Deus? Faça isso agora. Amém? Glória a Deus. Deus assim, igreja, nos abençoe. Vai com esse pensamento para casa. Se Deus prometeu, se Ele deu a sua palavra, Ele vai cumprir. Apenas espere. Amém? Glória a Deus.